Em Hebreus, capítulo 2, é um texto relativamente longo. Nas terças-feiras, nós temos estudado textos mais curtos, mas neste texto que nós vamos ler dentro de alguns instantes, nós vamos encontrar 7 benefícios maravilhosos que são dados aos que creem em Jesus Cristo, aos que creem na obra redentora de Jesus. Talvez alguns perguntem, pastor, por que 7? E eu sei que na igreja de tempos em tempos surge uma certa tendência a símbolos esotéricos, a números cabalísticos. Alguns dão valores muito especiais a números, mas não há nada de mágico no número dos benefícios que Cristo disponibiliza ou dá aos eleitos de Deus. Poderia ser 2, poderia ser 10, ou nós podemos dizer que os benefícios que Cristo dá são infinitos, mas o fato é que nesta porção que nós vamos estudar, nós vamos ver 7. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 2, a partir do verso 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei neles a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Senhor, lemos a tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê, ó Deus, discernimento para entender a sua palavra, para compreender o ensino da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus. Te pedimos, sem exigências, sem méritos da nossa parte, pedimos-te humildemente, em nome de Jesus. Amém. Quantos benefícios podemos receber por causa da ação de Jesus? Eu poderia dizer que são inúmeros, que são infinitos. E nós cremos que muitas das coisas que Jesus experimentou, ou que ele disponibilizou para os crentes experimentarem, elas são imediatas, por um lado, mas elas também são processuais, por outro. Isso quer dizer que experimentamos os resultados, já temos os resultados da obra de Cristo de maneira perfeita, mas nós vamos experimentá-los desenvolvendo diariamente, cotidianamente, até chegar o dia em que nós experimentemos plenamente. E isso vai acontecer. A palavra diz que nós podemos ter certeza disso. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, ele diz: eu estou plenamente certo, eu estou completamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, não depende de nós para garantir isso. A certeza de Paulo está naquele que começou a boa obra. Não é uma questão de desejo, não é uma questão de suposição. No domingo, na nossa congregação, lá na 429, nós falamos sobre os perigos da suposição, da falsa religiosidade, de uma crendice. Não é fé verdadeira. Suposição é o que a pessoa supõe, imagina, deseja, pensa, mas Paulo aqui não está supondo.
Ele está dizendo, estou plenamente certo. Então, tudo o que Cristo fez em benefício dos filhos de Deus será experimentado pelos filhos de Deus. E tudo o que Cristo fez, Ele não fez por causa dele. Nós não podemos imaginar, por exemplo, que Cristo fez o que fez porque Ele queria mais glória. Se Ele é o Deus eterno, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o que Ele fez indo para a cruz em nosso lugar não aumenta a sua glória. Não aumenta a glória que Ele possuía na eternidade. E Ele fala isso, por exemplo, quando ora em João 17. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Olha o que Ele pede. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele não pede mais glória. Ele só diz, eu quero a glória que é minha. Eu quero a glória que eu sempre tive. Mas quando a Bíblia fala que Jesus foi aperfeiçoado para ser o nosso Salvador, o sentido aqui não é aquele de melhorado. Não é que houve acréscimo, como se antes estivesse faltando alguma coisa. A palavra aperfeiçoado que aparece nas nossas Bíblias significa cumprido o seu propósito, cumprido a sua finalidade, tendo o desígnio satisfeito, o destino realizado. É por isso que ele diz em João 17:4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E é interessante que ele fala que glorificou a Deus na terra, consumando a obra com uma certeza profética. Porque o tetelestai só vai acontecer dias depois. Só vai acontecer na cruz. Mas ele fala, eu já fiz, eu já cumpri a missão. Quando estudarmos o capítulo 5 de Hebreus, a gente vai nos aprofundar um pouco mais nisso. Mas por enquanto, nós ficaremos aqui no capítulo 2, agora o verso de número 10. Abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 2, verso de número 10. Primeiro benefício, o sofrimento de Cristo resulta em glória para os eleitos de Deus. Ele sofre para nossa glorificação. Olha o que diz o verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O autor da carta aos Hebreus, inspirado, começa esta sessão dizendo que como resultado da intervenção de Deus, restaurando as coisas por meio de Cristo, no texto anterior até o verso de número 9, como resultado disso, era perfeitamente conveniente, ou seja, as coisas estavam designadas para acontecer assim. Esta expressãozinha, porque convinha, é uma palavrinha grega que significa um desígnio inescapável. Então era perfeitamente conveniente que as coisas que estavam designadas para acontecer, acontecessem. É como se o autor estivesse dizendo, em Cristo, na obra de Cristo, quando ele cumpre o seu ministério, Deus dá o start, aperta o botão para que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção que havia sido lançado lá atrás por Adão. Significa que o grande processo de restauração já está em curso, ainda que os nossos olhos, observando o que está ao nosso redor, não enxerguem. A gente anda pelas ruas e a cada dia vê mais e mais absurdos. E nós dizemos, este mundo está perdido. O processo de restauração deste mundo já foi iniciado. Cristo já iniciou. Ele vai ser consumado. Todas as coisas serão restauradas. É óbvio que nós temos toda a descrição dos eventos que aconteceram em Apocalipse, mas a criação será redimida do cativeiro da corrupção. E como é que nós podemos enxergar isso? Pela fé. Nós não andamos pelo que vemos. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. A gente olha para toda essa corrupção que nos cerca e pensa, está tudo perdido. Quando a gente levanta os olhos para o autor e consumador da fé, nós dizemos, será redimido.
será restaurado. Não ficará assim para sempre, não jazerá para sempre no diabo. E o texto continua dizendo que, porque convinha que aquele, quem é este aquele de quem o autor está se referindo? Não é a Adão. Adão não foi aperfeiçoado como autor da nossa salvação. Não pode ser referência ao homem, a nenhum de nós, porque nós não criamos coisa nenhuma. Não foi por nossa causa que as coisas foram criadas. Porque ainda que Deus tenha dado a terra por morada ao homem, o mundo não foi criado para o homem, ainda que seja para desfrute do homem. O mundo foi criado para a glória do próprio Deus. Então o contexto, quando nós olhamos para esta passagem aqui da carta, nós podemos dizer que esta referência, aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, sem dúvida nenhuma, é uma referência a Cristo. O autor está falando de Cristo. E para que não reste nenhuma dúvida, ele coloca de maneira muito clara. E também, esse e, a palavra grega pode ser traduzida por e também por quem todas as coisas existem. Por que as coisas existem? Por meio de quem as coisas existem? Por meio de quem as coisas foram criadas? Não foi por Adão. Não foi por anjos. Foi por meio de Cristo. Então ninguém em sã consciência vai dizer que os anjos, por exemplo, existem por causa dos homens. Não podemos nem precisamos afirmar que o exército dos céus existe por causa dos homens, mas tudo quanto existe, está lá em 1 de João, tudo quanto foi feito, tudo foi feito por meio de Cristo. E sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Está em João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, inclusive Adão, inclusive os anjos. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo é para ele. Tudo é por ele. Todas as coisas. Inclusive eu e você. Em 1 Coríntios 8, verso 6, a palavra diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então Cristo é apresentado como o Criador, por Ele todas as coisas existem, mas Ele é também apresentado nesta passagem como o Redentor. Ele não apenas criou todas as coisas, Ele é o meio pelo qual todas as coisas são reconduzidas ao seu devido lugar, ou são restauradas. Onde nós encontramos isso nas Escrituras? Por exemplo, em Mateus 18, Jesus disse que veio com um propósito. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele é como um pastor que conhece e que é conhecido pelo seu rebanho. Está em João 10, 27. Ele conduz o seu rebanho com sabedoria e com segurança. Ainda que ao fazer isso, ele abra mão do seu próprio conforto. E nós já vimos que Cristo esvaziou-se da sua glória. Não para buscar mais glória, não como uma aposta arriscada, mas ele esvaziou-se da sua glória por um tempo para atingir um objetivo, para conduzir os filhos de Deus à glória eterna. O objetivo de Cristo ao esvaziar-se da sua glória, ao descer, ao tabernacular em nosso meio, foi para salvar os que estavam perdidos. Foi para livrar da condenação do pecado os que estavam mortos por causa da sua desobediência. E há alguns que dizem, quando chegar lá, eu encontrar com Adão e Eva, eu vou dar uma bronca em Adão, eu vou dar uma bronca em Eva. Mas a palavra diz que os homens estão mortos por causa da sua própria desobediência, por causa dos seus próprios pecados. Ninguém vai ser lançado no inferno ou vive em um estado de dificuldades como hoje vivemos
por causa apenas dos pecados de Adão e Eva, mas por causa dos seus próprios pecados. Está em Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Cristo pagou o preço dos pecados dos eleitos de Deus. Ele veio para isso. E ele fez isso por meio de seus próprios sofrimentos. Quem me conhece, quem já me ouviu pregando, certamente já me ouviu citar Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sempre que eu cito esse texto, eu imagino, eu visualizo, né, Cristo na cruz olhando para, de lá de cima da cruz, olhando para cada um de nós com satisfação, dizendo: eu estou salvando esta e esta. Este é o fruto do penoso trabalho da minha alma. Eu estou satisfeito. Quando ele diz tetelestai, ele diz: ok, estou satisfeito. Cumpri a missão. Eles foram salvos. Os que o Pai me deu foram salvos. Naquele momento que entregou o seu Espírito, tudo já estava realizado. A compensação perfeita dos nossos pecados, dos pecados da humanidade, estava então apresentada, estava pago. O preço estabelecido foi alcançado, a propiciação, a oferta que redime, que paga o preço, foi apresentada ao próprio Deus, a redenção foi consumada, atingiu-se o telos. É por isso que a palavra aperfeiçoada é derivada de telos. Está dizendo, olha, atingiu-se o propósito. Não que Cristo foi melhorado, mas o propósito foi atingido. Ele cumpriu aquilo para o qual estava designado. E é para Cristo, para Ele, que todos os que querem ser salvos devem olhar. E olhar com firmeza, sem desviar os olhos para qualquer outro tipo de proposta ou de possibilidade, por uma simples razão. Este benefício, o fruto do sofrimento de Cristo, que resulta em glória para os filhos de Deus, só pode ser encontrado em Cristo. A glória do mundo passa. A glória do mundo é vã. A formosura é vã, as riquezas são vãs, as propriedades passam. Mas a glória de estar em Cristo, essa é eterna. Então esse é o primeiro benefício. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Podemos prosseguir? Vamos ver o segundo então? Verso 11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Já parou para pensar que a santidade de Deus, ao santificar os eleitos, resulta em poderíamos dizer, uma unidade com o próprio Deus? Não unidade essencial, mas um relacionamento de comunhão íntima e profunda com Deus. É o que o texto diz. O Senhor, veja que maravilha, o Senhor Jesus, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e existem e para quem todas as coisas são, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Que privilégio! Que coisa extraordinária! Ele podia chamar a gente de servo e já estava muito bom. Ele podia dizer, você não passa de um vermezinho, eu vou te salvar, mas vou te salvar como um vermezinho. E já estava muito bom. Mas ele chama de irmãos. E mais, a Bíblia nos chama muitas vezes de irmãos amados. Adelphos agapetoi. Irmãos amados. O Senhor não se envergonha. Então, a santificação, que na Bíblia é apresentada como uma condição essencial para se estar diante de Deus, a palavra diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esta santificação é recebida por meio de Cristo. O escritor nos diz que só há santificação porque há separação
separação de algo para Deus. A palavra santificar significa tornar algo separado. Colocar a parte do uso comum para uso exclusivo de Deus. É por isso que os crentes são chamados na Bíblia de nação santa. Uma nação separada. Um grupo de pessoas que deveria servir unicamente a Deus. É por isso que Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. É por isso que nós não podemos servir nem a nós mesmos. Em 1 de Pedro 2, somos chamados de raça eleita, sacerdócio real. Fomos separados para sermos povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é Jesus? Quem é esse de quem o texto está falando? Ele é aquele ente santo, gerado sem pecado no ventre de uma virgem. Ele é aquele que viveu uma vida de perfeita obediência. É aquele que em tudo cumpriu a vontade do Pai. E é interessante que hoje em dia a gente pensa, puxa vida, a adolescência é uma época complicada. Jesus teve adolescência? Teve. A Bíblia relata Jesus com 12 anos de idade. 12 para 13 anos, na mudança de 12 para 13 anos. E o que esse adolescente estava fazendo? Não estava se rebelando contra os seus pais, não estava na rua quebrando o vidro da casa dos outros, não estava aprontando, não estava colando na prova. Ele estava no templo, conversando sobre a palavra de Deus com os doutores da lei. Está em Lucas, no capítulo 2. Então esse Jesus, ele cumpriu a missão que lhe foi confiada pelo Pai, andando por toda parte. Em Atos 10, Pedro vai dizer que ele andou por toda parte fazendo o bem. Só o bem. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele fez essas coisas para mostrar, para provar que era chegado o ano aceitável do Senhor. Aí alguns dizem, ok, então foi só naquele ano. Não, a ideia de ano aceitável é o tempo aceitável. É o tempo do cumprimento, é o teleios. É o tempo em que a vontade de Deus é manifestada e é cumprida, e a restauração de todas as coisas é então iniciada para ser completada. Foi para isso que ele veio. Esse Jesus é aquele por meio de quem aqueles que são salvos, ele é o ente santo, e ele é aquele por meio de quem os que são salvos são tornados santos. Quer dizer então que são declarados santos, colocados num pedestal e não pecam mais? Não é isso que a Escritura está dizendo. Em 1 Coríntios 6, por exemplo, diz que, falando sobre uma vida de pecados anterior ao conhecimento de Cristo, Paulo diz assim, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha quantas expressões maravilhosas. Lavados, santificados e justificados em nome de Cristo e por meio do Espírito. Então foi por meio deste Cristo, pelo seu sangue, que os nossos pecados foram pagos, que as nossas iniquidades foram perdoadas, que o nosso débito foi apagado. Foi por causa da ação de Cristo, o Santo de Deus, aquele que fez a vontade do Pai, como resultado, como benefício da sua obra, o segundo benefício da sua obra, a santidade de Cristo é aplicada aos filhos de Deus por meio do Espírito. A santidade é atribuída àqueles que hão de herdar a salvação. E por que isso? O escritor diz, porque todos participam de uma mesma origem. Todos são irmãos, todos são feitos filhos de Deus. Em Efésios 4, Paulo usa uma expressão maravilhosa, Efésios 4, 6. Ele diz assim, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
todos são santificados para poderem entrar em comunhão com o Pai. O Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, aquele que é mostrado nas Escrituras como o primogênito, ou seja, o primeiro dos filhos, ele é o filho que tem a primazia, ele é aquele que é a referência para todos os que também são feitos filhos de Deus. É dito que ele é santo e nós somos chamados a sermos unidos com ele para experimentarmos da sua santidade. Qual é a diferença de Cristo, Filho de Deus, e nós, filhos de Deus? Se nós somos irmãos, somos iguais? Não. Embora haja quem diga coisas como essas, já ouvi pessoas falando que o crente pode ser santificado até que um dia ele seja tal e qual Cristo é. Isso é uma bobagem. Por um motivo muito simples. Jesus é filho por natureza, da mesma essência. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o grande sacerdote que penetrou os céus. E nós também não somos filhos de Deus? Sim, somos. Todos os que creem em Cristo, todos os que recebem Jesus como Senhor e Salvador são feitos ou são tornados. E a palavra feito aqui, ela é um termo jurídico para dizer são declarados filhos de Deus. A ideia é que todos os que são feitos filhos de Deus recebem esta dádiva porque creem que Jesus é o Filho de Deus, recebem o Espírito de Deus, são capacitados para confessar Jesus como único Senhor e, por não se envergonharem desta confissão, são reconhecidos como pertencentes a Jesus no dia final e, então, são reconhecidos como filhos de Deus por adoção. É como um casal que tem um filho, e se você fizer o exame de DNA, vai encontrar os traços do pai e da mãe. Mas esse casal, depois de um tempo, resolve ter um segundo filho. Mas por algum motivo não conseguem gerar uma criança e resolvem adotar. Fazem todo o procedimento legal, e aquela criança, o dia que o juiz assina, passa a ser filho por adoção. Tem direitos de residir na mesma casa, de comer do mesmo pão, de beber da mesma água. É filho. Inclusive tem o direito de herança. Mas, essencialmente, se for fazer o exame de DNA, vai dar diferença. Mas é filho. Legalmente é filho. Essencialmente não. Nós somos declarados filhos de Deus. Deus diz, são meus. Não são mais filhos da ira, não são mais filhos do diabo, não são mais filhos da destruição, são meus filhos. E é por isso então, por causa da declaração de que somos filhos de Deus, que Jesus olha para nós com alegria e diz, são meus irmãos. Alguma pergunta? Vamos para o terceiro tópico. Temos alguma indagação? Então vamos para o terceiro, verso 12. Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Um dos benefícios, o terceiro benefício da obra de Cristo é um conhecimento de Deus que resulta em louvor. A meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Conhecimento de Deus que resulta em louvor. Existem muitas coisas que nós podemos conhecer que não vão mudar nada na nossa maneira de viver. Por exemplo, talvez você já tenha estudado noções de álgebra. Já? Em que isso, acho que lá no ensino médio, lá atrás, há muitos anos eu estudei isso. Na época nem era ensino médio, era ginásio. Faz tempo. Estou quase entregando a minha idade. A questão é, em que estudar álgebra mudou a minha maneira de ver o mundo? Eu não ando por aí calculando área, tangente, cosseno e etc. Eu não ando fazendo essas contas para todo lado. Só se for alguém que... deve ser alguém para sair fazendo isso pelo mundo afora, é doido.
Não mudou nada a minha maneira de ver o mundo, não mudou nada nas minhas atitudes a respeito de Deus, do universo por Ele criado, pelas criaturas dele, não mudou nada. Aliás, eu nem lembro mais quais são as regras da álgebra. Eu sei que eu estudei, e muito, tinha que fazer prova. Era difícil. Também é possível que você tenha tido aulas de poesia, de lógica e de tantas outras coisas, e isso não tenha trazido nenhuma consequência prática para a tua vida. E você pensa, puxa, quanto tempo desperdiçado na minha vida, quanto esforço, quanta ponta de lápis e borracha rasgando a folha do papel, tentando apagar os erros. Ou talvez você seja um daqueles que trabalhe com essas coisas. Trabalhe com poesia, trabalhe com lógica e com isso sustente a sua família. Mas o fato é que em algum momento da nossa vida nós recebemos informações, adquirimos algum tipo de conhecimento que vai ser potencialmente irrelevante, inútil, que nós vamos descartar e jamais usaremos. E muitas coisas que a gente às vezes considera relevante em um momento, ou muitas das coisas que nós consideramos relevantes hoje, sejam absolutamente irrelevantes quanto ao nosso destino eterno. Eu estudei gramática. Isso não me salva. Eu estudei biologia, filosofia. Isso não salva. Mas há algo que é muito importante em relação ao destino eterno: conhecer a Deus. É possível conhecer muitas coisas sobre alguém sem conhecer essa pessoa. Por exemplo, se você gosta de futebol, você com certeza sabe muitas coisas da vida dos jogadores, de alguns deles talvez. Se você gosta de cinema, você vai saber alguma coisa sobre atores. Se você gosta de automobilismo, você vai saber alguma coisa sobre pilotos. Se você gosta de política, você vai saber alguma coisa sobre políticos. Mas eu pergunto, o que você sabe sobre essas pessoas significa que você as conhece? Você sabe sobre elas, mas não as conhece. Você tem informação, mas não conhece. E é justamente com esse sentido que a Escritura vai falar que Israel não conhecia Deus nos dias de Jeremias. E é claro que Israel sabia muita coisa sobre Deus. Eles sabiam muito bem o que Deus tinha feito. Eles sabiam que eles eram um povo porque Deus havia criado. Tinham terra porque Deus havia dado. Eles sabiam disso. Eles sabiam recitar Deuteronômio 7 sem errar em hebraico. Aliás, era a língua deles. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu próprio povo de todos os povos que há na terra. Eles sabiam disso. Mas não basta saber sobre Deus. É importante conhecer Deus. Conhecer ao Senhor significa prudência e sabedoria em Provérbios 9. E conhecer é ter relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Ele é resultado da apresentação das boas novas do Evangelho. Se nós voltarmos para o verso 12, a palavra declararei, ela tem a mesma raiz de evangelizarei. É a mesma palavra. É apangelo. Mesma origem de evangelho. A mesma. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é: eu evangelizarei o teu nome. Eu anunciarei o teu nome. Eu anunciarei o teu nome como fonte de boas novas. E é a aceitação dessas boas novas que resulta num conhecimento íntimo, um conhecimento de aceitação. Eu posso dizer sem medo de errar que nós precisamos conhecer a Deus melhor do que conhecemos ao esposo ou à esposa. Melhor do que conhecemos os nossos filhos. Conhecimento de Deus é fruto de relacionamento. Como, por exemplo, o apóstolo João fala a respeito de Jesus na primeira carta, no capítulo 1. Ele
Ele diz assim, olha, nós ouvimos, nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos, nós observamos a manifestação da vida, nós ainda vemos, nós damos testemunho, nós anunciamos. Ele faz questão de dizer, eu vi, eu ouvi, eu toquei, eu experimentei, foi colocado diante de mim. Ele usa uma palavra interessante aqui, manifestada, e essa palavra significa foi exposta de uma maneira que não restasse nenhuma dúvida. É como se Deus tivesse colocado um gigantesco outdoor diante deles. O conhecimento de Deus que João tinha produz comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Está no verso 3 de 1 de João, capítulo 1. E é justamente isso que tem que acontecer, que acontece como resultado da obra de Jesus. Quando Jesus ora, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, ele está dizendo que pelo que ele fez, o nome do Senhor é glorificado. E o escritor da carta aos Hebreus diz que por causa do que ele fez, do anúncio desta glória, haverá cânticos de louvores no meio da congregação. O conhecimento de Deus produz adoração. É inadmissível, do ponto de vista bíblico, que alguém diga, eu conheço a Deus, e não tenha um relacionamento de grato amor para com Deus. Não se lembra das palavras de Jesus, que não se envergonha de chamar-nos de irmãos, dizendo, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Este conhecimento do santo tem que enche o coração dos que creem em Jesus Cristo. Produz alegre obediência aos seus mandamentos. Salmo 40, o salmista diz, hoje quando nós pensamos em mandamento, pensamos em ordem, nós pensamos em uma coisa, fazer porque tem que fazer porque é obrigação. Não é isso? É ordem, mandou, vou ter que fazer. Mas o salmista diz no Salmo 40, agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Ele está dizendo assim, para mim é vital fazer a sua vontade. Seria então oportuno a gente indagar nesse momento. O que o conhecimento que a igreja tem alegado ter de Deus tem produzido na vida da igreja? Quanto de alegria e louvor tem brotado no coração da igreja por terem sido salvos ao conhecerem o Redentor? Quanto de refrigério e crescimento espiritual tem sido verificado no relacionamento da igreja com Deus? Quanto é possível perceber de alegria, de louvor, de crescimento espiritual como fruto deste conhecimento? Quanto de adoração tem sido produzido como fruto desse conhecimento que é resultado da obra de Cristo em nosso louvor? Eu quero concluir com a leitura de Oséias 6, verso 3, que é um desafio para a igreja hoje. Vamos abrir a Bíblia nesse texto, vamos fazer essa leitura juntos? Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Falei que eram 7 benefícios, vamos deixar os outros 4 para a semana que vem, se Deus nos permitir. O quarto, eu já vou adiantar, é confiança, que resulta em um direcionamento eficaz. O quinto, isso está no verso 13. O quinto é uma entrega que resulta em fim da escravidão. Verso de número 14 e 15. O sexto é uma fé que resulta em salvação. Verso 16. E o sétimo é uma morte que resulta em vida eterna. Versos 17 e 18. São os benefícios que nós temos por causa da obra de Cristo em favor dos filhos de Deus.